Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Mariana. Esse é o meu canal onde eu falo tudo sobre fisioterapia. E agora eu vou aparecer um pouquinho mais, porque eu andei dando aquela sumida por conta da Santa Casa. Eu estava fazendo tanto a Santa Casa quanto o aprimoramento, que é o programa de fellowship do Instituto Vita, que é uma coisa que as próprias pessoas da Santa Casa me perguntam como funciona, qual que é o melhor período para realmente você inserir, se é no começo da pós-graduação, se no final. Lembrando que eles só pegam pessoas formadas, por isso que eu estou falando sobre a pós-graduação, ou se de repente você faz sem pós-graduação, enfim. Vou misturar um pouquinho da minha opinião e falar um pouquinho do que acontece. Então, o Fellowship, vocês têm o site, eu vou colocar aqui, né, embaixo na minha descrição qual é o site do Fellowship de uma maneira geral. Porque lá eles explicam direitinho. Basicamente, o Vita tem vários funcionários onde eles têm muito tempo de experiência. Normalmente são pessoas bem estudadas, pessoas que realmente são bons fisioterapeutas. E eles fazem um programa para que fisioterapeutas formados eles acompanhem esses fisioterapeutas experientes, normalmente com mestrado, alguns com doutorado, ou pelo menos pós-graduados e pessoas com muita experiência na área, para você acompanhar, auxiliar nesse atendimento, né, e ajudar, trocar experiências, trocar ideias, né. Então, é um programa para quem quer aprender e quem quer fazer o seu auto-networking, vamos falar assim, né? Que nem, por exemplo, às vezes você entra na pós-graduação e ninguém te conhece, você não conhece ninguém de peso, ninguém que possa te indicar, ou até você conhece, mas não consegue o emprego. Então, lá é uma oportunidade, por ser uma clínica muito grande, que vem se expandindo muito, e com muita gente conhecida, muita gente do meio ali, do meio de contratação e etc. Você fazendo um bom trabalho e você mostrando que você é bom no que você faz, que você é inteligente, que você chega no horário, que você tem as características que um supervisor procura num funcionário, pode ser que você se dê bem. Mas tudo tem os seus prós e os seus contras. Então, assim, a Santa Casa, por exemplo, eu faço ainda, né? Tem essa semana. Da 1 às 7 da noite. E é difícil eu achar até consigo, mas talvez não valha a pena a questão de eu trabalhar em outro lugar aí das 7 ao meio-dia. Primeiro porque as empresas preferem das 7 à 1 e não tem como. Segundo, que talvez não seja algo que me acrescente nem em salário, nem em conhecimento, dependendo da clínica a qual você ingressa, né? Então, pode ser uma boa oportunidade. Seguinte, muita gente, assim que começa a Santa Casa, tô falando pela gente, tá? Mas isso pode se aplicar a qualquer outra pós-graduação que você faça. Faz o programa de fellowship, que eles dão aquela flexibilidade, apesar dele ser das 7 à 1, pro pessoal da Santa Casa, como o coordenador é um professor de lá, ele abre esse gap aí pra gente fazer das 7 ao meio-dia, porque é o que dá tempo, né? Então, muita gente faz nesse começo, junto com a teoria, aí ajuda a tirar as dúvidas. O bom é que o programa de fellowship, ele tem aulas, né? Então, aulas que você provavelmente vai ter na Santa Casa depois. Então, quando você chegar para os seus atendimentos, como eles dividem, por exemplo, por módulo, para você ter aula de mobilização neural, por exemplo, você tem que estar na coluna. Ou, se você aprender no joelho, por exemplo, eles vão ensinar tudo voltado para o joelho, ou no pé, tudo voltado para o pé, entendeu? Lá você já tem tudo de uma vez. Então, você entra para os atendimentos, no caso da Santa Casa que tem prática, muito mais preparado. Não vai ser nenhuma grande novidade se você tiver feito o programa de fellowship. Vamos lá. Tem pessoas que fazem no segundo semestre. Então, o segundo semestre é assim que você entra na prática da Santa Casa. O bom de você fazer nessa fase é que você tá começando a atender lá, você vai ajudar, auxiliar o seu tutor, né, a atender ali também, vai poder tirar suas dúvidas, principalmente do módulo que você tá, mas você ainda vai estar um pouco perdido, e eu acho que o Fellow, ele te ajuda nisso, né? Você tá um pouquinho perdido, e aí você pode tirar dúvidas, você pode se tornar conhecido ali no meio da sua pós-graduação. Então, achei ok. E tem o último semestre, que é o qual foi o que eu ingressei. Então,
Nisso, eu optei pelo último semestre, meu semestre da Santa Casa, porque a minha sequência de módulos foi muito pesada no início da Santa Casa. Então, eu comecei no ombro, que é pesadíssimo, tem muitas coisas pra fazer, é um módulo com muito conteúdo. Depois fui pro joelho, que talvez seja pior ainda. Então, eu sabia que durante este período eu não ia conseguir ficar, mesmo que das 7 ao meio-dia, que eu não ia dar conta. Então, eu escolhi o meu último período da Santa Casa para poder fazer, onde eu estava no pé e na coluna, que não são módulos leves, porque nenhum módulo é leve, mas assim, comparado aos outros, talvez seja menos coisa para estudar, talvez supervisores sejam mais flexíveis, o jeito de lidar seja um pouco diferente. Então eu tomei como base isso, tomei como base uma parte que eu teria um planejamento financeiro, eu vou chegar nessa parte, teria um planejamento financeiro para poder conseguir, né, ingressar, e que eu iria aproveitar. Então, conversando sobre os prós e contras disso. Quando você entra no primeiro semestre, você vai preparado para a prática. Quando você entra no segundo semestre, você está meio perdido nos atendimentos, então você aprende como atender no próximo módulo. E isso te ajuda a levar em consideração a sua nota prática, né? Você vai saber de algumas coisas que talvez outras pessoas não saberiam. E no último semestre, você já vai ter uma experiência com atendimento, vai ter atendido muito paciente na enfermaria, vai ter atendido muita coisa, já vivido muita coisa dentro da Santa Casa e vai entrar mais experiente para fazer o fellow. Até onde isso é benéfico? Isso é benéfico para você se destacar, porque você vai ser uma pessoa que sabe, já passou por alguns módulos, então vai ter um conhecimento bom dos módulos anteriores, isso vai ser bom para você. E você vai conseguir aproveitar mais nesse sentido. Você vai conseguir discutir mais de igual para igual com o seu tutor, você vai ter já as condutas prontas na sua cabeça, vai ter aquele feeling de, concordo com o que você tá fazendo ou simplesmente discordo do que você tá fazendo. Isso é bom. Mas eu acho que o principal contra é porque, como é um programa de aprimoramento, esse programa de fellowship que eu estou resumindo, enfim, onde a gente tem aula teórica, prática e etc., acaba que você perde algumas coisas quando você diz salário, né? Porque a real é que você não tem salário. A real é que você tem uma bolsa para você conseguir colocar dinheiro no seu bilhete, ou seja, condução, e conseguir também comer. Então, às vezes, você tá muito exausto no seu último semestre da Santa Casa, você quer ganhar dinheiro, você acha que você já sofreu muito, e aí você ainda tá com aquela bolsa e com aquela loucura. Então, acho que esse é o meu principal contra, assim. Eu me planejei, mas é um pouco triste, né? Você falar, eu tô acabando e eu ainda tô ganhando isso e eu ainda... Mas é tudo pra você colher no futuro. Outra coisa boa também desse período é que, como você tá acabando a Santa Casa, se você não for fazer o R2, né? Você tem o dia inteiro livre. Então, é mais possibilidades ainda do Vita te contratar, tendo em vista que você tem essa disponibilidade manhã e tarde. Coisa que você não tem antes. Entendeu? Então, eu espero que eu tenha sido clara. Sobre vocês falarem se vale a pena, eu acho que cada um sabe da sua real necessidade. Vale a pena, assim, no sentido de aprender. Depende muito de quem é o seu tutor, mas como eu falei, são pessoas muito experientes. E por mais que você discorde de alguma coisa, isso vai te acrescentar porque você vai olhar outro lado da moeda, né? Que nem o meu tutor é o Cláudio, né? Meu professor. Então, eu aprendi muito como ele lida com os pacientes dele, que é uma coisa muito diferente da Santa Casa, pelo grau de instrução, pelo perfil de paciente. Então, essas são as dúvidas que eu tenho aí, que vocês tinham, perdão, de fellowship, qual que é a melhor época para fazer, se vale a pena, se não vale, quais são os prós e contras, e aí é isso. Então, deixando aí o link aqui embaixo sobre o programa, vou ver se eu acho alguma coisa aí, vocês conseguem ler melhor quais são as unidades existentes, qual que é esse bolsa, né, esse salário bolsa aí que vocês têm quando vocês fazem o programa, e o jeito que você tem as aulas práticas, teóricas, enfim. É isso. Então, pessoal, desculpa o sumiço, pretendo voltar mais e um grande beijo!